Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Como vocês podem ver aí, um vídeo na base do improviso, da correria, como sempre. Eu acabei de sair do SBT e como eu não vou conseguir ir para casa porque eu tenho alguns compromissos profissionais agora, na parte da tarde, então decidi gravar aqui dentro do carro, voltando para Niterói. Eu sempre na companhia do meu Schumacher do SBT, Berg, sempre ele me levando, me trazendo na paz do Senhor, graças a Deus. Um abraço para ele, que sem ele eu não iria conseguir gravar esse vídeo aqui. Pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, o vídeo de agora é extremamente importante porque Marcos Braz se pronunciou sobre a investigação da Polícia Federal envolvendo o nome dele, vereador do município do Rio de Janeiro e também vice-presidente de futebol do Flamengo e também do Romário, hoje senador, ex-jogador, enfim, ídolo da torcida brasileira. A gente vai falar sobre esse assunto, vamos falar também sobre Flamengo Milionários, que rola daqui a pouco no Maracanã, 9 horas da noite, e também sobre os detalhes, os bastidores da venda de Fabrício Bruno, jogador que vai se despedir do Flamengo nessa terça-feira. A gente vai trazer aí valor certinho em forma de pagamento, porque cada um tá falando uma coisa, eu vou falar aquilo que eu apurei, aquilo que eu escutei de todos os lados e vou trazer para vocês aqui no vídeo agora. Mas antes, pessoal, lembrando que se você estiver procurando uma casa de apostas, a casa de apostas é a KTO, tô até com a camisa deles, ó, melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para fazer sua fezinha, a sua aposta e garantir uma grana extra. Também não deixe de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o canal Vene Casagrande crescer. Solta o dedo no like, ativa a notificação. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre esse caso do Marcos Braz. Eu falei no vídeo de ontem e repito aquilo, não vou mudar o que eu penso. Eu acho que durante essa investigação o Rodolfo Landim deveria sim afastar o vice-presidente de futebol Marcos Braz do cargo. Porque na boa, gente, primeiro que já nem era mais para ele estar no cargo. Se a gente for parar e analisar aí o que foi a temporada 2023, vamos lá, vamos pensar que o Flamengo é uma empresa. Em qualquer empresa, um dirigente do cargo do Marcos Braz seria demitido pela quantidade de erros. E outra coisa, pessoal, isso não pode ser esquecido. Ele agrediu um torcedor do Flamengo em um shopping, mordeu a virilha desse torcedor, depois utilizou as instalações do Flamengo para dar uma entrevista coletiva. Entrevista essa mentirosa, segundo a polícia. Ficou comprovado que Marcos Braz era culpado e depois ele fez um acordo com o torcedor. Enfim, não era nem mais para estar no cargo. Acho que durante essa investigação aí da Polícia Federal, ele deveria sim ser afastado. Não estou dizendo que ele é culpado ou inocente. Durante a investigação, ele ainda não foi considerado culpado nem inocente. Eu acho que durante a investigação ele deveria sim ser afastado do cargo. Dito isso, vamos trazer aqui o lado do dirigente do Flamengo, que, inclusive, isso precisa ser dito, embora a investigação seja algo fora do Flamengo, quem emitiu o comunicado aqui no grupo foi a assessoria do Flamengo, né, que disse o seguinte, nota oficial, hein? O senhor Marcos Braz foi secretário pelo período de 16 meses entre os anos de 2015 e 2016, ou seja, há quase 9 anos. Causa estranheza que esses fatos, levados ao conhecimento dos órgãos de imprensa de uma delação que supostamente foi feita em 2019, já passados 5 anos, sejam noticiados só agora, em pleno período pré-eleitoral, que se nega veementemente à própria existência desses fatos. Como uma pessoa pública e altamente exposta, encontra-se à disposição das autoridades, sendo de seu total interesse que os fatos sejam esclarecidos com a maior brevidade possível. A defesa buscará ter acesso ao suposto procedimento investigatório. Bom, tá aí o lado do Marcos Braz, a assessoria utilizou palavras difíceis, eu vou resumir aqui para vocês. Ele se coloca à disposição, critica pelo fato dessa notícia se tornar pública só agora, em 2024, e não anteriormente, e está se colocando à disposição para poder ajudar na apuração dos casos. Repito, eu acho que durante a investigação ele deveria sim ser afastado do cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo. Pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Mudando de assunto, galera, hoje tem Flamengo e Milionários pela Libertadores. Para quem não sabe, o Flamengo pode se classificar até mesmo perdendo para o Milionários, porque o Bolívar, se
ganhar do Palestino lá. O Palestino não passa o Flamengo, mas acho, gente, na boa mesmo, com todo respeito, o Flamengo tem a obrigação de vencer e vencer bem. Estamos falando de um Milionários já eliminado, que vem ao Rio de Janeiro apenas a passeio. O Flamengo fez um investimento absurdo, não era nem para chegar no último jogo da fase de grupos, fazendo cálculo para classificação, pelo contrário, era para chegar já classificado, pensando até mesmo em poupar alguns jogadores para o jogo importante no final de semana contra o Vasco. Enfim, o Flamengo tem a obrigação de vencer e vencer jogando bem. Lembrando que esse jogo será o primeiro jogo pós-polêmica Gabigol com a camisa do Corinthians no Maracanã. Acho até que ele vai encontrar um ambiente mais hostil do que ele encontrou quando o Flamengo enfrentou o Amazonas lá em Manaus. Mas eu não sou a favor de vaia durante o jogo, espero que isso não aconteça, embora eu acho que durante o aquecimento ali ele vai ser sim vaiado pela flamureta, digamos assim. Acho sim que ele vai ser hostilizado, mas enfim. O outro ponto também, ele vai utilizar a camisa 10 hoje, tá? Não a 99, porque na Libertadores da América não pode mudar o número, tá bom? Beleza, na próxima fase pode? Não pode, só se o Flamengo tirar o Gabigol da lista e aí botar um outro jogador para utilizar a 10. Não faz o menor sentido isso. Então, durante a Libertadores, o Gabigol vai utilizar a camisa 10, o que, teoricamente, gente, nenhum problema. A grande dúvida é, o Tite vai utilizar o Gabigol durante o jogo? Eu fico com essa dúvida, com essa incógnita. Não utilizou contra o Amazonas, e isso é até informação, não tem nada a ver com polêmica, para preservar a imagem de jogador, muito pelo contrário. Foi uma opção técnica e tática do Tite na não utilização do Gabigol. Sobre o time, é o mesmo time que a gente informou no vídeo de ontem. Rossi no gol, Varela, Davi Luiz entrando na vaga do Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Alan, inicialmente aí escolhido para começar a partida, Pulgar fica como opção, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Sobre o Fabrício Bruno ser poupado, eu acho que a diretoria está agindo de maneira extremamente correta. Não pode correr o risco de perder uma negociação como essa. Negociação que vai render muita grana ao Flamengo. E na boa, a gente precisa ser coerente. Quando o Flamengo contratou o Léo Ortiz junto ao Bragantino, na ocasião, o Bragantino tentou fazer com que o Léo Ortiz entrasse em campo contra o Botafogo pela fase pré-Libertadores. E lá na ocasião, o próprio Léo Ortiz falou, não quero, é muita exposição, imagina se eu me machucar, não faz sentido isso. E agora eu falo mesmo sobre o Fabrício Bruno, não faz o menor sentido. Mas sem o Fabrício Bruno, o Davi Luiz joga. Gente, se o Davi Luiz não consegue dar conta do fraco ataque do Milionários, ele vai dar conta de quem jogando com a camisa do Flamengo? É para isso que o Davi Luiz está ali. E o Fabrício Bruno vai ficar com uma opção no banco de reservas, ele não está cortado da lista de relacionados. Tá? E sobre a despedida do Fabrício Bruno, os torcedores queriam fazer algo especial, mas por ser jogo da Conmebol, eles não podem levar bandeira, não podem levar faixa, é algo muito restrito. A Conmebol tem muitas regras e os torcedores do Flamengo precisam cumprir. E sobre vaia, Gabigol, preparar algo contra Gabigol, pelo que os torcedores de torcidas organizadas me relataram, falaram, Vene, é jogo importante, é Flamengo acima de tudo. A nossa preocupação é apoiar o Flamengo, não é criticar um jogador específico. Correta, atitude correta. E sobre a venda do Fabrício Bruno, cada hora uma pessoa fala uma coisa, eu vou trazer aquilo que eu tenho de apuração, tá? A operação pode chegar a 15 milhões de euros. Só que o Flamengo vai receber 13 milhões e meio de euros de maneira fixa e pagamento parcelado em 3 vezes, sendo a primeira parcela à vista, a segunda parcela 1 ano após a assinatura e a terceira parcela 24 meses, ou seja, 2 anos após a assinatura do contrato. Vem aí a bonificação de 1,5 milhão de euros, como é que vai funcionar? Calma, eu apurei também. Vai ser o seguinte, quando o Fabrício Bruno completar 30 jogos, o Flamengo recebe 750 mil euros. E os outros 750 mil euros, o Flamengo vai receber quando ele completar mais 30 jogos. Ou seja, para o Flamengo ganhar 1,5 milhão de euros em bônus, o Fabrício Bruno tem que completar 60 jogos. Se completar daqui a 3 anos, não tem problema. O Flamengo recebe o valor sem nenhum problema. Eu acho que ele vai receber logo, porque o Fabrício Bruno é um jogador extremamente irregular, pouco se machuca. Se recorda aí quando que o Fabrício Bruno se machucou? Ele se machucou no Flamengo quando teve aquele problema no pé, mas foi porque ele levou um pisão, um chute na ocasião.
Não foi problema muscular, ele não tem lesão muscular, não foi problema ligamentar, não foi nada disso. Fabrício Bruno é um cara que se cuida bastante fora das quatro linhas, extremamente regular, tem um aproveitamento muito bom nos jogos. Então o Flamengo vai receber aí 15 milhões de euros, cerca de 84 milhões de reais na venda do Fabrício Bruno ao West Ham. Uma venda maravilhosa, não sei qual a opinião de vocês. Berg, venda maravilhosa? Ó, nosso Schumacher do SBT acha sensacional. Então é isso, pessoal. Podem comentar à vontade. Tamo junto. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo.